Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Você chegou bem aqui hoje? Sim. A tua semana foi boa? Sim. Foi meio fraco esse negócio. A tua semana foi boa? Amém. Amém. Eu não estou querendo dizer que foi uma semana sem lutas, né? Mas a semana foi boa. Pode ter sido uma semana de lutas e também ter sido uma boa semana, não é verdade? É assim, quando nós andamos com Deus, a gente vê as coisas de outra perspectiva. Hoje eu quero ler um texto com vocês que está no segundo livro dos Reis, a história de uma endividada. Tema da minha mensagem de hoje, a história de uma endividada. Segundo Reis, capítulo 4, dos versos 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. A história de uma endividada. O texto narra a história de uma mulher que procura o profeta Eliseu com o coração muito angustiado. O texto diz que ela clamou a Eliseu. E esse clamou aqui, no texto original, dá a ideia de alguém que está muito aflito, alguém que está muito angustiado, alguém que foi procurar o profeta com uma angústia terrível no coração. O provedor da sua casa havia morrido e ela herdou desse provedor uma dívida. E agora os credores estão à sua porta querendo levar os 2 filhos, e a lei de Moisés permitia isso. A lei de Moisés também permitia que esses filhos fossem resgatados quando ela tivesse dinheiro. Mas ela está aflita, ela já está de luto, está vivenciando um luto na sua vida, está endividada, está prestes a perder os 2 filhos, e a angústia tomou conta aqui do seu coração. E ela vai para Eliseu e diz: o teu servo era um homem temente a Deus, ele temia a Deus. Mas mesmo assim esse homem ficou endividado. Quando existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que começa a ser escrita depois do exílio da Babilônia, lá por volta do 5º século antes de Cristo, e termina de ser feita lá para o 2º século depois de Cristo. Levou muito tempo para ser feita essa tradução. Uma tradução chamada Targum, que é uma tradução do hebraico para o grego, e os camaradas que traduziram esse texto também fizeram comentários no texto. E o Targum diz que essa mulher era esposa de um profeta chamado Obadias. Obadias, não confundir com o Obadias, que tem um livro dos profetas menores na Bíblia. Lá nos profetas tem um livro chamado Obadias, não confunda com esse profeta. Obadias era um nome bastante comum nesse momento. Mas os livros dos reis, o 1º e 2º livro de reis, se eu não estou enganado é o primeiro mais específico, que comenta que Obadias
Para quem conhece a história, 1 Reis, a partir do verso 17. Para quem conhece a história de Acabe e de Jezabel, sabe que Jezabel fez uma perseguição tremenda contra os profetas e matou muitos profetas do Senhor. E o texto diz que Obadias escondeu 100 profetas e sustentou eles um bom tempo com comida. E o Targum diz que Obadias se endividou por esta causa, para sustentar esses 100 profetas. Então, foi por isso que ele contraiu a dívida. Nós não sabemos a veracidade dessa história, mas é o que nós temos, é uma informação histórica que nós temos então. Então, esse homem era um homem temente a Deus. Quando a Bíblia fala de Obadias em 1 Reis, lá em 1 Reis diz, o Obadias escondeu e sustentou 100 profetas, e o texto diz, Obadias era um homem temente a Deus. Esse texto aqui, a mulher diz para Eliseu, o teu servo era um homem temente a Deus. E quando Obadias encontra Elias, ele também diz, eu sou um homem temente a Deus. Então, ela era esposa de um homem que temia o Senhor. Mas mesmo assim, ela ficou endividada por conta dessa situação. Bateu um problemaço na porta dela, que ela não teve culpa. Ela herdou uma dívida de uma situação que não foi ela que criou. Gente, na vida da gente, muitas vezes também, nós temos que administrar situações, temos que administrar problemas, temos que administrar crises que não fomos nós que criamos. Isso acontece muito. Existem problemas na vida da gente que a gente pode evitar. Com sabedoria nós evitamos. Mas existem situações que a vida traz que nós temos que administrar, muitas vezes, situações que nós não criamos, problemas que nós não criamos, e a vida é cheia dessas situações, né? E aqui, então ela vai herdar essa dívida. Mas uma coisa interessante esses problemas, muitas vezes, que fogem ao nosso controle, existem muitas situações na vida que fogem ao nosso controle. E nós, de fato, não estamos no controle de nada ou quase nada. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus que a gente não pode tornar um fio de cabelo branco mais branco. No caso, eu não posso tornar mais preto, né? A gente não tem autoridade para isso, porque eles não vão ficando brancos sozinhos. Mas Jesus também diz que você não pode acrescentar ou tirar um dia sequer da tua vida. Se a gente pensa que está no controle de alguma coisa, a gente está enganado, porque nós estamos no controle de muito poucas situações, se a gente falar a verdade. Agora, o interessante, e olhando essa história, é que a gente percebe um Deus que controla todas as situações, um Deus que não passa por crises, um Deus que está conosco nessas crises, um Deus que nos ajuda a superar crises, um Deus que faz milagres na vida da gente. Graças a Deus, nós não estamos no controle, nós não temos poder para administrar muitas crises, mas nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos dá direção no meio das crises, um Deus que intervém na vida da gente no meio das crises, um Deus que coloca pessoas na nossa vida em meio às crises. Graças a Deus, no meio das crises, das aflições e das situações, nós não estamos sozinhos. Você pode dizer um amém aí? Amém. Amém, gente. Essa é uma realidade da palavra de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que intervém em nosso favor, que faz coisas miraculosas, que mexe no sobrenatural, que faz o impossível acontecer quando nós somos tementes a Deus e caminhamos na sua presença. Então, uma das maiores bênçãos que você, como homem e como mulher, pode ter na tua vida é aquela convicção de dizer assim: eu sou uma mulher temente a Deus, eu sou um homem que teme a Deus, eu sou um homem que teme a Deus naquelas situações em que ninguém está vendo. Quando eu posso mentir lá no imposto de renda e omitir alguma coisa, eu não vou fazer isso porque eu tenho o temor de Deus no meu coração.
Quando eu estou diante da internet, eu posso olhar algumas coisas que eu não devo, mas eu digo não, por quê? Porque eu tenho temor a Deus no meu coração. Aquelas pequenas mentirinhas do dia a dia, eu evito por quê? Porque eu tenho temor a Deus no meu coração. O temor a Deus nos leva a viver uma vida reta e íntegra diante dele e das pessoas. O temor a Deus é uma das maiores preciosidades e conquistas que a gente pode ter nessa vida. Temer a Deus. E essa mulher era casada com um homem temente a Deus. Mas ainda assim, ela herdou uma dívida. Gente, e não tem coisa que angustia mais do que dívida. Do que você ficar devendo. O texto de Romanos 13, verso 8 diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Se você entrar no site do Serasa, eu fui pesquisar e vi uma matéria num jornal chamado Correio Brasiliense. Bom, a pandemia fez um estrago enorme. Mas hoje, 2024, nós temos 78 milhões de brasileiros completamente endividados. Nós temos 71% das mulheres hoje estão endividadas, porque muitas delas tiveram que assumir a provisão da família. Então nós temos um quadro altíssimo de mulheres endividadas hoje. E as dívidas, elas podem aparecer na vida da gente dessa forma: você ter que administrar uma situação que você não criou. A pandemia deixou muita gente desempregada, a pandemia trouxe morte para os lares. Então, às vezes é uma crise nacional, uma crise que o país está enfrentando, que leva as pessoas a ficarem endividadas. Às vezes é uma situação de óbito, às vezes é um desemprego, às vezes, são N situações que podem fazer com que a gente herde uma dívida e tenha que administrar dívidas, certo? Então, esse é um dos motivos pelos quais nós podemos ficar endividados. Situações que fogem ao nosso controle, que não fomos nós que criamos. Agora, existe aquela dívida que a gente contrai na vida da gente por falta de organização financeira. Tem gente que gasta mais do que ganha. Tem gente que compra por impulso. Tem gente que é um mau mordomo daquilo que Deus colocou na sua mão para administrar. É uma má mordomia. Tem gente que compra, eu já disse, por impulso, não pensa. Tem gente que não se planeja financeiramente, não tem um controle das suas contas, não tem um controle do que entra, não tem um controle do que sai, gasta mais do que deve, e aí as dívidas vêm. Nós contraímos dívidas mesmo. Quando a gente não tem esse planejamento, quando a gente não tem cuidado nessa área. Gente, para ficar endividado é rapidinho, o cartão ele é muito convidativo para você fazer mais uma conta ali. E a gente precisa, vou dizer algo que todos já sabem, mas que a gente precisa aprender a separar desejos de necessidades. Lá em casa a gente eu conversava às vezes com o Levi, quando ele queria alguma coisa, com a Ruth, e perguntava: isso é um desejo ou é uma necessidade? Você precisa disso? Ou é uma necessidade que você tem? Às vezes eu falava com o Levi, vamos esperar até amanhã. Então você pensa direito e até amanhã. Se amanhã você achar que tem que comprar, a gente compra, senão a gente não compra. Daí no outro dia ele: não, pai, está tranquilo. Porque aquilo era um desejo momentâneo. E se a gente não cuida, a gente acaba contraindo uma dívida, né? Comprando coisa que não precisa com dinheiro que não tem, como diz esse clichê. Existe, queridos, e aqui eu acho que não é problema de crente, né? Que eu vou citar aqui. Existem dívidas que a gente contrai por falta de caráter, né? Mas isso não é coisa para crente, né? Crente não tem problema de caráter, né? Brincando com isso, infelizmente tem, e tem muito. Existem dívidas que nós contraímos por falta de caráter. É o tal do devo, não pago e nego enquanto puder, né? Devo, não pago e nego enquanto puder. Muitos irmãos têm problema de caráter. Estão devendo, sabem que estão devendo, não prestam contas da sua dívida, não procuram o seu credor para dar uma justificativa.
Aliás, às vezes não tem nem intenção de pagar. É gente que fica devendo para os seus credores, gente que fica devendo para os seus clientes. E aí, não há aquela preocupação em quitar uma dívida. Não há aquela preocupação em honrar e ser temente a Deus nessa área. E pagar as contas. Isso é coisa de crente, gente. Crente paga as contas. Sabia disso? Então, e devolve o que pede emprestado também. Devolve o que pede emprestado. Isso é coisa de crente. Eu peço que eles não se ofendam. O pastor não está dando bronca em ninguém. Tá bom? Então, assim, eu sei que existem situações que a gente não está no controle. Mas eu quero mencionar mais uma situação que pode nos acarretar problemas financeiros. Você sabia que questões, que as dívidas ou os nossos problemas financeiros, muitas vezes eles têm ordem numa vida espiritual que é desregrada e é distante de Deus? Quando nós olhamos, por exemplo, para o profeta Ageu, no Antigo Testamento, Ageu é um profeta, ele e Zacarias são aqueles profetas pós-exílicos. Quando o povo de Israel volta da Babilônia para Israel, eles começam a construir o templo. E por 2 anos eles constroem o templo. E por 17 anos as obras ficam interrompidas. E aí, Deus levanta Ageu e Zacarias para exortar o povo a voltar a construir o templo. Por que construir o templo? Com o templo você tem adoração, com o templo você tem perdão de pecados, com o templo você entrega a Deus os teus dízimos e ofertas naquela situação, com o templo você tem a tua vida espiritual. Ter o templo em Israel montado significa ter uma vida espiritual conectada com Deus. Porque eles dependiam do templo para ter vida com Deus naquele momento. Só que o povo abandonou a construção do templo e se dedicou demais a cuidar da sua vida, a construir as suas grandes casas. E o profeta vai falar de casas apaineladas, se você ler Ageu. E sabe o que Deus diz? Vocês estão trabalhando bastante, mas tudo o que vocês ganham cai numa sacola furada. E sou eu que estou fazendo isso. Sabe por quê? Porque vocês esqueceram do templo. Enquanto vocês estão morando em casas maravilhosas, o meu templo está abandonado. A vida espiritual de vocês está jogada às traças. E o cuidado com a nossa vida espiritual, muitas vezes, e não é nem punição de Deus, às vezes Deus quer chamar a tua atenção de alguma forma. Coloca a tua vida espiritual em ordem, coloca a tua vida com Deus em ordem, que as coisas vão se ajustando. Muitas vezes. Eu não estou dizendo que todo problema financeiro que nós passamos é de ordem espiritual, mas para isso nós temos o Espírito Santo e podemos discernir da parte de Deus algumas coisas. Às vezes eu tenho que olhar para mim e dizer, cara, eu tenho problema com o meu caráter. Às vezes eu tenho que olhar e sondar meu coração e dizer, não, eu estou administrando uma situação que eu não estava no controle, eu não criei esse problema. Às vezes, a gente vai ter que sondar o coração e dizer, eu sou um mau mordomo. Eu não estou tendo uma boa mordomia daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, dívidas e problemas financeiros podem ser alguma dessas causas. Eu poderia citar outras, mas podem ser essas causas espirituais, má mordomia, pode ser uma situação que você não criou, pode ser um problema de caráter, e isso é pecado. Isso é pecado, precisa de arrependimento e consertar essa área da nossa vida. Queridos, eu não tenho dúvida que a vida que Deus tem para nós é uma vida de abundância. Eu não estou falando de teologia de prosperidade, mas eu estou falando de um Deus que sempre supre as nossas necessidades, independente da nossa situação. Deus supre as nossas necessidades, e é isso que o texto mostra. Aí, depois dela expor toda a situação para o profeta, depois dela expor a sua angústia para o profeta, o que é que o profeta lhe diz? O que é que você tem em sua casa? O que é que você tem em casa? Qual é a resposta da mulher? A tua serva não tem nada em casa.
a não ser o jarro de azeite. Gente, isso é uma questão de perspectiva. Quem disse que ela não tinha nada? Ela ainda tinha seus 2 filhos. Ela ainda tinha uma casa. Ela tinha amigos para pedir vasilhas e vizinhos. Ela tinha o profeta e a comunidade dos profetas, a quem ela pôde buscar ajuda. Ela tinha saúde para trabalhar, tanto que ela virou vendedora de azeite depois. Ela tinha sua saúde ainda e podia trabalhar. Então essa questão assim de eu não tenho nada, é uma questão muitas vezes de perspectiva. Você olha para a tua vida e acha que está no fim do poço. Lá no fundo do poço, você olha para a tua vida e acha que não tem mais perspectiva. Você olha para a tua vida e acha que não tem mais saída. Acha que o buraco já era. Mas não é isso. E quando você procura pessoas de Deus, pessoas que são sábias para te aconselhar, elas podem te mostrar outras perspectivas e te dizer: você não está sozinho ou você não está sozinha. Você tem uma comunidade de fé. Você tem pessoas a quem procurar. Você não está sozinha. Então uma coisa que a gente precisa parar é parar de ficar olhando para o que a gente não tem. Parar de ficar olhando para aquilo que a gente não conquistou. Parar de ficar olhando para lugares que a gente ainda não chegou. Sabe por quê? Porque você tem condições de ter e de chegar onde você quiser. Porque você não está sozinho. Muitas vezes é uma questão de perspectiva. É um engano da nossa mente quando a gente olha e diz: acabou tudo. Acabou tudo. E de fato, se fosse hoje, ela ia dizer: oh, pastor, sei lá como é que ela chamaria o profeta? Acabou o açúcar, acabou o sal, acabou o pão, acabou a farinha, acabou os ovos. Mas o que é que você tem? Eu tenho um pouco de azeite ainda. E gente, ter azeite, o azeite ele é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia, né? Mas o azeite naquela época, ele era usado para muitas coisas. O azeite era usado no templo com finalidades religiosas, acender a lâmpada. O azeite era também usado para a pele como hidratante. O azeite era usado como ele tinha uso medicinal. O azeite era uma moeda de troca, ele tinha muitas utilidades nessa época. Ele tinha muitas utilidades. E ela ainda tinha um jarro de azeite. E uma coisa que a gente aprende é que Deus vai usar muitas vezes o que a gente tem. O pouco que a gente tem. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, o que é que ele multiplicou? Tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Aqueles poucos peixes e pães alimentaram uma multidão de 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos. Deus vai usar muitas vezes o que você tem. Não menospreze os pequenos recursos, as pequenas coisas que você tem. Deus muitas vezes é isso que Ele vai usar e é isso que Ele vai multiplicar na nossa vida. Pequenos recursos nas mãos de Deus e usados com sabedoria. Você sabia que o Silvio Santos, no começo da sua carreira, ele vendia canetas? Ele foi camelô, ele vendia canetas e vendia capa para títulos de eleitor. E eu li uma história uma vez que ele começou comprando uma caixinha de canetas. E ele vendeu aquelas canetas na rua e comprou mais uma outra caixa de canetas e comprou mais uma outra caixa de canetas e foi indo. E esse pessoal que faz biografia, os comentaristas, agora com essa morte do Silvio Santos, a gente ouviu muita coisa a respeito dele. Dizem que isso foi fundamental para que ele pudesse desenvolver a comunicação, o carisma e a persuasão dele como vendedor. Então você subestima o pouco que você tem muitas vezes, sem saber que aquilo é um grande tesouro que Deus vai usar nas tuas mãos. Amém? Amém. O que é que ele diz? Vai e pede vasilhas. Vai e pede vasilhas. Gente, nós sempre podemos contar com a direção de Deus. Se você é temente a Deus, se você tem comunhão com Deus, Deus sempre vai te dizer o que fazer. Deus vai te dizer com quem falar.
Deus vai te dizer para quem precisar ajuda. Deus sempre vai falar. Há 2 semanas atrás, nós estávamos lá em casa orando juntos e a Érica, sem saber se tomava uma decisão ou não, e me veio um texto, Isaías 30, 21 em mente. E era um texto que diz o seguinte: quando você se desviar para a esquerda, ou quando você se desviar para a direita, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Deus sempre tem uma direção para aqueles que o buscam. Deus sempre tem uma direção para a gente nos momentos de crise. Deus sempre tem uma direção para a gente naqueles momentos de dúvida, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe que decisão tomar. Você saiba que Deus sempre tem uma direção para você. Deus sempre tem uma palavra para te dar. Nós não estamos desamparados. Não estamos sós e não estamos sem recursos, porque Deus é fiel e é o nosso grande pastor. Amém, gente? O Senhor é a promessa da Bíblia, que Ele vai nos dar direção em todas as coisas. E o profeta direciona a mulher, dizendo: olha, faça o seguinte, pega esse pouco de azeite que você tem, primeiro você vai pedir um monte de vasilha para os vizinhos. E de alguma forma, entra na tua casa, fecha a porta, e vira esse azeite. De repente eu fico imaginando aquela cena, os 2 piá gritando na volta: mãe, olha o que está acontecendo, olha o azeite saindo, não para mais de sair. E Deus começou a fazer um milagre ali, multiplicar aquele azeite, multiplicar aquele azeite e multiplicar aquele azeite. E quando acabou as vasilhas, acabou também a multiplicação. Mas imagine os pulos que aqueles meninos estavam dando dentro de casa diante desse milagre. Eu fico, sei lá, eu acho que eles ficaram maravilhados vendo aquilo que estava acontecendo dentro da casa deles. E Deus, queridos, Ele faz muitos milagres na nossa vida, no nosso contexto de família. Às vezes a gente tem que fechar realmente a porta, é uma coisa nossa o que está acontecendo aqui. Essa experiência com Deus é nossa, essa é uma experiência particular, é uma experiência da família, é uma experiência de provisão, é uma experiência de livramento, é uma experiência de cura, é uma experiência de direção do contexto do nosso lar. Tem coisas que são e que pertencem à nossa família, à nossa privacidade. Esse milagre aqui indica a natureza particular das ações de Deus na nossa vida. Quando a gente tem aquelas experiências pessoais, particulares com Deus. Eu lembro de um dia, quando eu saí do outro ministério que eu estava, e o nosso salário atrasou uns 3 ou 4 meses. Eu tinha uma reserva de emergência que a gente foi usando. Mas eu me lembro de um dia, especificamente, que eu paguei a última conta d'água e falei assim: Senhor, acabou tudo. Rapou minha conta, acabou tudo. E eu falei: agora é contigo. Literalmente, eu orei assim, uma oração muito simples. Falei: agora é contigo, Senhor. E contado no relógio, sem exagero nenhum, Deus sabe o que eu estou falando aqui, passou menos de 5 minutos, quando uma pessoa me ligou dizendo: Chico, eu estou incomodado, passei a noite incomodado, eu quero te mandar uma oferta. E ela mandou uma boa oferta, viu? E menos de 5 minutos depois, milagres que a gente experimenta de portas fechadas, dentro da nossa casa. Um Deus que é presente, um Deus que sustenta. Talvez a tua necessidade dentro de casa não seja financeira. Talvez você esteja precisando de uma outra coisa na tua vida, de uma cura, de uma direção, de um livramento, de uma libertação de algo maligno que esteja acontecendo, de um engano, eu não sei. Mas o fato é que a gente pode e experimenta milagres dentro da nossa casa. Agora, é aquela coisa do clamar a Deus. Irmãos, nós oramos muito pouco. Nós oramos muito pouco, nem sei se dá para falar desse jeito, né? Nós oramos pouco. Nós oramos pouco. E a Bíblia diz que nós temos que clamar. E clamar é clamar mesmo, derramar o coração diante de Deus. É insistir até que Deus responda. Lucas 18 nos fala, o 18:1 diz que Jesus ensina aos seus discípulos uma parábola sobre o dever, sobre a responsabilidade de orar sempre e nunca desanimar.
E quando você lê essa parábola, você vai ver que essa viúva insistente, ela estava, entre aspas, infernizando aquele juiz, até que a resposta veio. E a Bíblia nos manda insistir até que você tenha ou uma resposta, ou um testemunho de Deus dentro do teu coração, quando ele diz assim: eu respondi essa oração. Essa semana, todos lembram do Gutenberg, né? Que teve aqui, aquele missionário do Senegal. Ele voltou para o Senegal e ele perdeu uma das malas dele. Enfim, se perdeu no aeroporto. Ficou, acho que 2 semanas perdidas, as malas dele. E aí ele me ligou, compartilhou algumas questões e nós oramos juntos. E aí, mas eu não quis dizer para ele, mas na hora que a gente estava orando, eu senti muito forte assim, eu respondi essa oração. Já respondi essa oração. E aí ontem ele me mandou fotos dizendo que tinham achado as malas e chamado ele. Uma mala muito importante, com muitos documentos, com certificados. Então nós precisamos levar as nossas crises a Deus. Nós precisamos insistir, e não é orar aquela oração meia boca. Ai, Jesus abençoa. Irmãos, eu estou falando de orar, eu estou falando de insistir. Eu estou falando de clamar, eu estou falando de interceder, eu estou falando de dobrar os joelhos, eu estou falando de jejuar se precisar, mas clamar a Deus até que a tua resposta venha. E a resposta virá, porque é promessa de Deus. É uma promessa que Ele vai nos atender, que Ele vai responder, que Ele vai suprir. Gente, quando a gente para pensar no Senhor Jesus como nosso pastor, é essa figura de um provedor, de um cuidador, de alguém que te livra até nos momentos de morte. Muitas vezes ele não impede que a gente passe por problemas, por crises pesadas e violentas, mas a Bíblia diz que ele vai estar, que ele estará ali conosco. E é essa fé que a gente precisa ter. Muitos estudiosos, eles associam a quantidade de vasilhas que a mulher juntou ao nível de fé que ela tinha. Alguns dizem que se ela tivesse mais fé, ela pegaria até mais vasilhas emprestadas. Agora, uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte: qual é o nível da fé que você tem? Você crê de fato que Deus intervém? Não é um saber aqui com a mente que eu estou falando, mas de uma convicção no teu espírito de que Deus atende orações, de que Deus supre o seu povo, de que tem situações que a gente passa, que a gente não precisava passar, não precisaria passar, se a gente de fato recorresse a Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. Eu vou pagar o Gustavo e o Alisson para dar um amém de vez em quando. Brincadeiras. Gente, qual é o nível de fé que a gente tem no nosso Deus? Qual é o nível de fé que nós temos de que Ele pode intervir nas nossas aflições? É aquela convicção que a gente precisa ter. Ele respondeu, Ele vai responder, Ele na hora certa Ele vai entrar e vai mudar tudo. Porque Ele é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Deus, gente, que só abriu o mar para o povo passar, que abriu o Jordão para o povo passar, que quebrou muralhas de Jericó, derrubou muralhas de Jericó simplesmente com gritos de louvor. São posicionamentos que a gente toma de fé diante das crises, diante das necessidades, diante dos problemas, de dizer: eu sou fraco, eu sou pequeno, mas o meu Deus é forte e Ele pode mudar todas as circunstâncias do dia para a noite. E Ele faz isso. E Ele faz isso. Porque Ele continua sendo fiel. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será o mesmo. E Deus também não tem filhos queridinhos, privilegiados. São posicionamentos que nós tomamos diante dEle. Nós sempre podemos e sempre poderemos, melhor dizendo, contar com a intervenção de Deus no meio das nossas crises. Quando a gente olha para esse texto, Deus multiplicou o azeite dessa viúva e Ele proveu o sustento para pagar a dívida, mas também proveu o sustento para o futuro dela. Ele diz: vá, pague as tuas dívidas e venda esse azeite e viva do restante dele. Então Deus entrou com provisão não apenas para as contas. Deus entrou com livramento para que seus filhos não fossem tirados de casa.
Deus entrou com um livramento para que ela pudesse pagar aquela dívida e honrar o nome do marido. E Deus também entrou com um livramento para suprir as necessidades da família por um bom tempo ainda. Essa família teve que se reinventar, eles tiveram que aprender a vender azeite. Viraram vendedores de azeite. Eles prosperaram não sem trabalho. Eles prosperaram trabalhando, tendo que se reinventar, tendo que vender azeite agora. Deus abençoou e multiplicou através daquilo que já estava nas suas mãos. Às vezes é um talento que você tem, que Deus vai usar. Às vezes é um dom que você tem, que Deus vai usar. Às vezes é algo que você nem espera, mas que você tem, e que Deus vai usar para te prosperar e para te abençoar e para te livrar no meio das crises. Uma das coisas que a gente precisa aprender é levar de fato as nossas crises a Deus. Apresentar a Ele as nossas crises, sejam conjugais, sejam crises financeiras, sejam crises com filhos, sejam crises de que ordem for. Isso o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses, dizendo que a gente deve apresentar a eles todas as nossas necessidades em oração e súplicas. É isso que Paulo diz. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente a Deus todas as suas crises, todas as suas necessidades, todos os teus problemas a Deus em oração e súplicas. E aí, como Levi falou, e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, vai guardar a tua mente e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Apresentar a Ele não é chegar lá, Senhor Jesus, assim, 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 tchau. É até que eu vou levantar as madrugadas para orar, eu vou separar tempo do meu dia para orar, sejam 2, 3 vezes por dia, eu vou ajoelhar e vou colocar minha vida, as minhas necessidades diante de Deus, eu vou acordar de madrugada, eu vou insistir, até que a resposta venha. E eu rasgo a minha Bíblia se Deus não responder. Porque isso tem a ver com o caráter de Deus. Se você estiver pedindo algo que está de acordo com a vontade dEle, Ele vai responder. Deus vai responder. Porque isso tem a ver com o caráter dEle. Tem a ver com Ele, tem a ver com o caráter, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a minha reputação, tem a ver com Ele e com o seu caráter e com a pessoa dEle. E dentro de casa, e com essas situações que as crises nos trazem, é que nós podemos ter experiências com Deus. Graças a Deus por essa crise que essa mulher passou. Por quê? Porque ela teve uma grande experiência com Deus e nós hoje estamos aqui aprendendo com essa crise. A gente aprende com as crises, a gente aprende com os problemas, porque é ali muitas vezes que a gente vai conhecer o caráter de Deus, que a gente vai experimentar livramentos de Deus, que a gente vai experimentar a boa mão de Deus em nosso favor. É ali, é no meio da crise. Então, uma coisa que a gente aprende é não ficar murmurando, não ficar reclamando da situação, reclamando das pessoas. Mas é ali que você pode ter uma grande experiência com Deus. O apóstolo Paulo, quando ora pela igreja de Efésios, pela igreja de Colossos, lá na carta aos Colossenses, ele ora pelo quê? Para que essa igreja conheça Jesus Cristo. Que eles conheçam a Jesus, que eles sejam a imagem de Jesus. E como é que a gente conhece Jesus Cristo? É quando está tudo bem, os ventos estão calminhos? Gente, tem muitas lutas que nos amadurecem. Tem muitas lutas que nos fazem conhecer a Deus mais profundamente. O nosso nível de intimidade cresce. As nossas experiências com Deus crescem quando a gente passa por lutas. E Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Não tem escapatória. E eu quero te dizer que a palavra ali no texto original é pior ainda do que passar por aflições. A ideia ali, ele usa uma expressão chamada tlipse, tlipse com T, T-L-I, tlipse, que era um instrumento usado, é mais ou menos como um moedor de canas hoje, tá? Eles usavam naquela época para moer uvas. E é mais ou menos como um moedor de canas. Então Jesus diz assim: ó, você vai ser triturado, esmagado, até sair o último caldinho.
mas tenham bom ânimo. Vocês vão sair vitoriosos. Eu venci o mundo e por causa disso vocês também vão vencer. Se você olhar para algumas biografias na história da humanidade, você vai ver que grandes homens e grandes mulheres realizaram coisas grandes por conta de crises que enfrentaram e por conta de situações que passaram, e foram pessoas que tiveram que se reinventar. E ali eles fizeram coisas grandes e marcaram a história com isso. Eu quero te dizer, gente, que dívida não é bênção de Deus. A história de uma endividada, que não seja por falta de caráter, que não seja por má administração, por má mordomia, que não seja por questões espirituais, que a gente passa por dívidas. A gente tem que aprender com esses problemas também. Mas eu quero te dizer que ainda assim você pode contar com a fidelidade de Deus. Ainda assim é possível dizer, Senhor, eu cometi um erro. A gente pode ir para Deus e dizer, eu quero aprender, eu cometi erros, mas eu quero me consertar, eu quero pedir a tua bênção, eu quero pedir provisão, eu quero pedir me tira dessa situação. A gente sempre pode contar com os livramentos, com a fidelidade, com o amor, com a bondade de Deus em todos os momentos. Amém? Deus é fiel, gente. Deus intervém, Deus ainda faz coisas sobrenaturais. Deus move a sua mão poderosa de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? 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 Fique de pé, por favor. Eu quero orar por alguém que está passando por alguma situação e que precisa de fato ver a boa mão de Deus intervindo. Eu quero que você venha aqui à frente, como essa viúva. Quem sabe você tem que administrar um problema que você não criou. Quem sabe você está tendo que administrar uma situação, Senhor, não foi eu que criei isso. Eu me meti nisso, mas eu não... Quem sabe você precisa assim, Senhor, multiplica o óleo que eu tenho. Já acabou a esperança, acabaram as possibilidades. Lá em casa eu só estou com um pouquinho de azeite. Eu estou falando de uma maneira metafórica aqui. Mas quem sabe você precisa de algo, colocar algo diante de Deus. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso de direção. Eu preciso de multiplicação. Eu preciso de provisão. Eu não sei. Apresente aí a tua necessidade. Ora comigo aqui. Vai orando e apresentando a Deus a tua necessidade. Diga a Ele do que você precisa. Jesus falava isso quando algumas pessoas procuravam Ele. O que você quer que eu te faça? É a pergunta do profeta para a viúva. O que eu posso fazer por você? E Jesus dizia, eu lembro especificamente de um cego. Parece óbvio, né? Senhor, eu quero ver, óbvio. Mas Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Por quê? Porque isso demonstrava o nível de fé que essa pessoa tinha em Jesus. Se ela diz para Jesus, eu quero ver, é porque ela crê que Jesus podia fazer ela ver. Então você pode dizer, Senhor, eu quero lidar com essa situação que eu não estou conseguindo.